Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina, que governa e que intercede por nós. Nos reunimos nesta hora tão somente para lhe oferecer esse culto. Vamos ler em suas palavras, nas suas palavras, palavras de Jesus, assim como registradas pelo evangelista Mateus. Então vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a sequência que a gente vem caminhando já há algumas semanas. Versos 13 ao 16, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O 16, vamos juntos? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos mais uma vez, amados. Pai Santo, Pai Eterno, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Temos aprendido que nossa alma se alimenta da Tua palavra, e a não ser a Tua palavra, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida, nossa alma se enfraquece, se empobrece, se entristece. Por isso, Senhor, nós te imploramos nesta hora, que da parte do Senhor Jesus nos seja dado o alimento para a nossa alma, que venha trazer o alento, o vigor, a saúde, que a nossa alma tanto carece, Senhor. Eis aqui uma porção da Tua igreja, que se reúne em culto solene, culto público, de adoração ao Teu nome, de engrandecimento das Tuas obras e dos Teus feitos, e com a expectativa, ó Deus, de recebermos a porção que tanto carecemos, ó Pai. Fala conosco, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos aprendido que o Sermão do Monte reúne os principais ensinos de Jesus. Mais do que isso, resume os principais ensinos da própria Escritura. Nós sabemos que em alguns países, como na China, por exemplo, numa biografia que eu li alguns anos atrás, por ser proibida a Escritura Sagrada, alguns missionários apenas faziam cópias manuscritas de algumas páginas, de alguns poucos capítulos. De acordo com o que o próprio Senhor Jesus nos ensina no final deste sermão, quem não tiver chance de ler a Escritura toda, quem não tiver oportunidade de ler um dos testamentos, antigo ou novo, ou algum evangelho completo, ou alguma epístola completa, se tiver chance pelo menos de conhecer o Sermão do Monte,
de ouvir o Sermão do Monte, terá ouvido o que a Escritura ensina. É por isso que no final do Sermão do Monte, e nós vamos chegar lá, com a permissão do Senhor, nas suas últimas palavras, ele diz: bem-aventurado é todo aquele que ouve as minhas palavras, ou sensato é o homem que, ouvindo estas minhas palavras, as coloca em prática. Todo, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está se referindo a estas palavras do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Quando o nosso Senhor termina o sermão, as multidões ficaram maravilhadas, porque ele não ensinava como os religiosos dos seus dias, ele as ensinava como quem tem autoridade. E eis a autoridade do Senhor sendo manifesta quando lemos o Sermão do Monte. Nas últimas semanas nós passamos aí pelos versículos primeiros, ou seja, a primeira sessão. Nós vemos que a temática do Sermão do Monte é: ser discípulo de Jesus é ser diferente. E vimos na primeira sessão, nos primeiros 12 versículos, nas bem-aventuranças, que essa diferença se dá quanto ao caráter. Então, ser discípulo de Jesus é ser diferente, é o que ensina o Sermão do Monte todo, é o nosso tema para cada uma das sessões. E a primeira sessão, aquele número 1, é o algarismo romano, nós aprendemos que essa diferença se dá quanto ao caráter. E hoje, os versículos 13 a 16, na segunda sessão, no segundo bloco, nós aprendemos que essa diferença se dá através da influência, ou do tipo de influência que os discípulos de Jesus devem exercer. Me chama muito a atenção o tom dessa palavra, sobretudo quando nós observamos que do verso 12 para o verso 13 não tem parágrafo. Jesus então está dizendo aí a partir do verso 10: bem-aventurados, essa é a 8ª característica do discípulo de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu fico imaginando ele dizendo agora num tom mais baixo: porque dos tais, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ele termina com vós, apontando para os discípulos que estavam ouvindo, apontando para a sua igreja, e dizendo para a igreja: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mas eu tenho que dizer mais: e vós, os perseguidos por causa da justiça, vós sois o sal da terra. Não é para ficar se vitimizando pelas perseguições, é para vocês agora, nesse segundo momento, entenderem o papel que vocês têm, a obrigação que vocês têm. Alguns anos mais tarde, no final do seu ministério terreno, nosso Senhor, naquela oração sacerdotal, orando ao Pai em favor da sua igreja, ele diz assim: não vos peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu não sou. Os discípulos de Jesus não são do mundo, eles são do reino dos céus, como nós já ouvimos muito na semana passada. Se você não viu ainda, tem gravado lá, assista por favor. Eles são de um reino diferenciado, mas estão nesse mundo e têm um papel aqui nesse mundo. John Stott diz assim: as bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus, ou seja, não são 8 virtudes para 8 pessoas diferentes, como eu já disse algumas vezes. Bem-aventurado o humilde de espírito, mas bem-aventurado também os que choram. Além deles, bem-aventurado também os mansos, bem-aventurados também os
que têm sede e fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça. Não. Todas essas bem-aventuranças são marcas que precisam evidenciar o caráter de um discípulo de Jesus Cristo. E agora o nosso Senhor diz que essas mesmas características, ou essa mesma pessoa, esse mesmo povo, dotado com essas marcas, cujo caráter é marcado por essas características, tem um papel de influenciar o mundo. É no mínimo curioso, para não dizer surpreendente, ou talvez até chocante. O simples fato de dizer que existem os que são integrantes do reino dos céus e os que não são integrantes do reino dos céus, e esses que não são integrantes do reino dos céus vão perseguir vocês porque vocês são integrantes do reino dos céus. Vocês não precisam declarar guerra contra ninguém, vocês não precisam expressar inimizade contra ninguém, mas pelo simples fato de serem meus seguidores, viverem esses valores, defenderem esses princípios, os que não são integrantes do reino dos céus vão se opor, vão ser hostis a vocês. Então há uma linguagem nós e eles. Essa própria linguagem nós e eles já não demonstra para nós, ou já não denota um abismo, nós e eles. Nessa perspectiva, muitos movimentos religiosos na história se isentaram do mundo e se ausentaram do mundo. Nós temos movimentos de monasticismos, monastérios, mosteiros, de conventos, de pessoas que queriam avançar no reino dos céus, sem a oposição, sem as distrações, sem a hostilidade do mundo. Então se enclausuravam para poder cultivar sua espiritualidade, porque é natural até que, se nós e eles não somos do mesmo partido, não temos a mesma cor, não defendemos os mesmos princípios, não temos o mesmo destino, não temos o mesmo Senhor, não seguimos as mesmas regras, que comunhão pode haver entre nós? Pior ainda, como que pode se exercer alguma influência sadia aquele que é humilde no mundo opressor? Como que o manso pode de alguma forma influenciar um mundo que vive uma hostilidade, que vive uma arrogância, que despreza a mansidão, pelo contrário, valoriza os que são mais aguerridos? Como um pacificador pode de alguma forma exercer influência sobre valentões? É um grande paradoxo. O que poderiam realizar aqueles cuja única paixão e apetite pela justiça? O que poderiam realizar aqueles cuja única paixão e apetite são a justiça, e cuja única arma é a pureza de coração? Como que o fraco pode vencer o forte? Como que o pacificador pode vencer o encrenqueiro? Como que o manso pode vencer e influenciar o valentão? Como o que chora pode influenciar o que ri? Como o que perde pode de alguma forma minimamente marcar o que ganha? Será que essas pessoas, esses discípulos de Jesus, não são frágeis demais para este mundo? Não são puros demais para essa impureza? Será que a nossa mentalidade não é assim? Será que a nossa mentalidade não seria também como a de Pedro? Mestre, de jeito nenhum, mestre. E como tantos outros, como o próprio diabo, que tenta desmotivar Jesus, dizendo que ele não deveria fazer isso. Como amar esse povo que o odeia?
Como pagar com a moeda oposta a que eles estão pagando você? Além dessa visível fragilidade, esse povo que o Senhor está apontando o dedo e dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, como podem influenciar além de serem minoria? Talvez essa seja a nossa mentalidade, de não conseguir compreender isso. Algumas vezes a gente pode até pensar: ah não, se faz assim comigo, eu pago desse jeito, porque eu vou enfrentar os meus adversários, os meus oponentes, os que me criticam com as mesmas armas, eu vou enfrentá-los no mesmo campo, eu vou usar os mesmos recursos, senão eu fico em desvantagem, pastor. Você está achando o quê? Que o sujeito levanta a mão para mim e eu vou baixar a cabeça? Eu tenho que enfrentar com a mesma arma. Ou ainda pensar assim: nós tínhamos que ser a maioria para a gente mudar o nosso país. Se a gente fosse, ao invés de 20%, fôssemos 60%, nós teríamos alguma chance. Mas Jesus está dizendo o oposto disso. A oposição desse mundo, como eu tenho dito, ela se dá pela distinção nossa, por sermos distintos, diferentes. Se nós usarmos as mesmas armas, nós não teremos oposição mais. Nesses termos, não. Nós só temos oposição porque nós somos diferentes. E é justamente essa diferença que é o recurso que o Senhor usa para influenciar o mundo caído. Todas as vezes que os discípulos de Jesus, que a igreja como um todo, negocia essa diferença, seja usando as mesmas armas hostis que recebe deste mundo, ou tentando de alguma forma se assemelhar ao mundo para se tornar mais atraente e atrativo, perdeu a única chance de poder influenciar e de poder atrair. Quanto maior for a diferença, quanto mais santo no meio dos pecadores, quanto mais puro no meio da impureza, mais hostilidade, mais oposição e mais perseguição. E quanto maior a perseguição e a hostilidade e a oposição, maior é a chance de influenciar. O mundo sempre perseguirá a igreja verdadeira. Todavia, a igreja é chamada para servir a este mundo que a persegue. Eu disse em um dos sermões, eu acho que da semana retrasada, quando falava dessas perseguições, falando do nosso contexto, do nosso país, de injustiças, de desmando, de maldade, de corrupção desenfreada, não vou nem entrar em detalhes, mas nós nos surpreendemos a cada dia de forma negativa, e que dá vontade, pelo menos para aqueles que têm condição, de ir embora. Vão morar em outro país. Muitos já fizeram isso. Talvez lá eu vá encontrar o que não encontro aqui. Mas o nosso Senhor disse que não é para nós fugirmos da luta. Quanto mais hostil for o mundo, é porque a diferença está aumentando. E se a diferença está aumentando, é porque as chances de influenciar também estão aumentando. Quando nosso Senhor estava com Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, um tempo isolado das ocupações e preocupações com as coisas do mundo, um tempo isolado de curas e desgastes e multidões e apertos e ouvir problemas e necessidades, um tempo de refrigério, na presença ali de Moisés e de Elias, e o próprio Pai, que naquela nuvem chega: este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. Pedro então teve aquela iniciativa: Senhor, façamos aqui 3 tendas, e vamos ficar por aqui, porque aqui é um lugar de paz, de tranquilidade, aqui nós estamos isentos do mundo. E lá embaixo no Monte da Transfiguração, um pai aflito, cujo filho, possesso de um espírito mudo e surdo,
que havia lhe possuído, que lhe possuíra desde a infância, estava lá em aflição, com uma grande multidão, e eles estavam lá procurando nos discípulos, nos 9 discípulos que ficaram, tentando algum alento, algum alívio, e Pedro querendo ficar isento, e lá embaixo o mundo carecendo da graça do Senhor. Como que o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nessa passagem que nós lemos, ensina que seus seguidores podem ser bênção no mundo? Em primeiro lugar, sendo sal. É o que nós lemos no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Não é uma opção, não é só para os voluntários, não é só para os teólogos, não só para os que estudaram, não só para os que vivem de forma integral no ministério, para todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que têm as marcas do Senhor, que possuem aquelas bem-aventuranças e as reconhecem como virtudes, eles têm a obrigação de se portarem como sal nessa terra. O sal é essencial em qualquer cozinha, e ele é encontrado nas casas mais humildes, mais modestas. Há um ditado antigo citado por vários comentaristas que diz assim: nada é mais útil do que sal e sol. Isso foi escrito lá na antiguidade. Os comentaristas sempre citam esse autor chamado Plínio. O sal tem algumas propriedades, eu vou destacar pelo menos 3 delas, que tem a ver com nossa função e nossa obrigação nesse mundo. A primeira, que é a mais natural, é a mais óbvia, o que o sal faz? Salga. Um alimento sem sal é sem sabor, é insosso. Você olha aquela propaganda do churrasco, quem gosta de churrasco, o sujeito com aquela faca bem afiada, cortando aquela fatia assim, dá até água na boca. Se não tiver umas pedrinhas de sal, não vale a pena, não é bom. É o que esse mundo oferece. O que esse mundo oferece pode até ter uma boa aparência, pode até encher os olhos de alguma maneira, pode até ameaçar satisfazer a nossa alma. Quaisquer vantagens, quaisquer conquistas, quaisquer benefícios, quaisquer ofertas, qualquer êxito nesse mundo é como uma comida sem tempero, que não tem o sabor devido e apropriado. Qualquer coisa nesse mundo sem o tempero do Senhor é vaidade, é como correr atrás do vento, não tem o sabor necessário, e o pior ainda, daí a pouco dá fome de novo, se você comer. O sábio, escrevendo Eclesiastes, depois de experimentar as farturas deste mundo, os sucessos deste mundo, as conquistas deste mundo, sem sal, sem tempero, ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Quaisquer realizações deste mundo, elas podem ter uma promessa de satisfação, um instante de satisfação, mas logo passa, logo passa. Eu já mencionei algumas vezes, meio en passant, uma citação de John Wesley, e eu resolvi desta vez trazê-la na íntegra. Essa citação de John Wesley é citado por Mark Jones. Não precisa gravar os nomes, se você não sabe, não, eu só estou dando o devido crédito, para vocês não acharem que sou eu que
que escrevi isso, né? Eu estou apenas trazendo para os irmãos. John Wesley disse o seguinte: eu estava na sala das vestes, contígua à casa dos lordes, quando o rei colocou suas vestes. Sua face estava enrugada pela idade e transparecia muita preocupação. Isso é tudo que o mundo pode proporcionar a um rei? É esta toda a grandeza que o mundo pode lhe oferecer? Tinha um manto de pele de arminho sobre os ombros, bastante pesado e incômodo, sob o qual o rei andava com dificuldade. Usava uma elevada cabeleira de fios traçados com algumas lâminas de ouro e pedras resplandecentes sobre a sua cabeça. Oh, que coisa sem valor é a grandeza humana! E isto não permanecerá. Isso é o máximo que o mundo pode oferecer? Essa é a maior conquista que se pode ter? É pouco, é menos que pouco, é nada. Esse é o mundo, meus discípulos, e vocês têm a incumbência de serem sal, de influenciarem com os valores e os princípios de vocês. Esse é o mundo sem sabor, que pode oferecer os maiores privilégios, que são passageiros, que não são nada. A segunda característica do sal, que é importante para nós, relevante para nós: o mundo conserva, o sal conserva. O mundo não conserva, o sal conserva. Por que nós precisamos conservar o mundo? O mundo está se corrompendo como uma comida, como uma carne, como um peixe que não foi salgado e perdeu a propriedade e a capacidade de se conservar. E ele vai se apodrecendo, o mundo vai se apodrecendo, porque os seus princípios, os seus valores, a sua justiça, a sua moral, a sua ética, a sua estética, tudo foi contaminado e está se corrompendo. Eu vi outro dia, interessante, uma imagem que foi mostrado uma pintura da Idade Média, uma arte bela, revelando ali estética. E tudo que é belo revela o divino. Tudo que é belo. O Senhor se revela na ética, na moral, mas Ele se revela também na estética. E depois ao lado uma pintura contemporânea, um traço sem eira nem beira. E o autor diz assim: estão chamando isso agora de arte. É o que estão fazendo com a música. É o que estão fazendo com as vestes. É o que estão fazendo com os princípios, com os valores, é o que estão fazendo com a verdade. Estão criando uma verdade paralela, que na realidade não é verdade, é uma falsa verdade. De manhã me deu vontade de fazer uma espécie de dinâmica e eu vou fazer de novo. As igrejas têm desejado se parecer com o mundo, para atrair o mundo. Eu me lembro que quando fui para a igreja, na minha juventude, com 18 anos, vindo do mundo, eu não queria nada que se assemelhasse ao mundo. Eu jamais me interessaria por uma igreja que tivesse no salão um bailezinho para atrair os jovens, ou que tivesse um culto com luzes piscando, porque isso é o que eu tinha lá fora. Eu queria alguma coisa que revelasse o sagrado. Eu não queria o mundo sendo apresentado para mim com uma roupagem de espiritualidade. Eu queria aquilo que fosse me remetesse ao sagrado.
Toca ali, por favor. Eu pedi para o Pietro de manhã, não estava planejado. O 66, por favor, devagar. As igrejas estão muitas vezes se associando ou se alinhando ao mundo, sem perceber que o mundo está se corrompendo. E que nós precisamos ser o sal, o contraponto, a contracultura, a nossa diferença na moralidade, na ética, no senso de justiça, na estética, na solenidade, na cerimônia. Não há horizontalidade aqui, meus irmãos. Nós não somos coleguinhas aqui no momento de simplesmente de falar sobre autoajuda. Nós estamos aqui recebendo a instrução vinda da parte do Senhor. É um momento solene. E essa diferença, esse degrau, é o que de fato nos atrai. Começa, por favor. 66. Não precisa letra, não precisa canto. Há uma estética aqui, ó. Há uma junção de notas. Há uma preocupação pelo que é bom. É mais complexo, dá mais trabalho. Não é uma música dessa que tem uma nota e se repete milhares de vezes. É solene. E o que é solene traz o sagrado para perto de nós. Aquilo que é transcendente, inalcançável, inatingível, se torna imanente, próximo. Não preciso decorar a letra. Me chama a contrição, me chama a reflexão. E eu repito, é solene. Você pega as composições de Johann Sebastian Bach, que compunha para a igreja. Quando ele coloca a mudança das notas, mostrando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a complexidade, os arranjos, a harmonia, a técnica, o melhor que ele podia oferecer, revelando apreço, revelando zelo, revelando submissão, revelando o Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ao viver os preceitos do reino, ela contagia os valores deste mundo, ela contagia a justiça, contagia a moral, contagia a ética, contagia a estética, de modo a limitar o avanço da podridão. Quando assumimos o papel de discípulo e vivemos como pais crentes, como mães crentes, como filhos crentes, como crentes zelosos que se empenham para fazer o seu melhor, o seu zelo na sua repartição, a sua responsabilidade lá na sala de aula, a sua dedicação com a sua família, o seu diferencial dos seus contemporâneos, vai atrair chacota muitas vezes, mas aquilo que incomoda no início vai ser depois o que vai atrair. Nós estamos entendendo aqui a seriedade da nossa relação com o Senhor, de se parecer com o Senhor. O mundo estará perdido se o sal que somos nós viermos a ser insípido. Terceira característica, terceira propriedade que eu destaco, que não é muito comentada: o sal, ele dá sede. O sal
tem a propriedade de despertar sede nas pessoas. Você já deve, lá no trabalho, alguém bebendo muita água à tarde, e você dizer para a pessoa, ou alguém dizer para você: não, a carne devia estar salgada, porque você está bebendo muita água. Então, o sal dá sede. Quando nós vivemos esses preceitos do reino, quando nós nos parecemos com o Senhor, as pessoas que estão ao nosso entorno, aquelas que foram designadas à salvação, em algum momento, ao nos observarem, ao nos ouvirem, ao conviverem conosco, elas serão despertadas e também terão sede, porque toda alma tem sede de Deus, mas as pessoas não têm consciência disso. A alma só se sacia no Senhor, mas como as pessoas não sabem disso, elas ficam tentando saciar o anseio da vida em realizações humanas, em conquistas, em avanços, em aquisições e realizações humanas. Então elas têm ali um momento de satisfação, um momento de saciar a sede, mas essa sede volta em seguida, e eu preciso de uma outra conquista, um outro diploma, um outro reajuste, uma outra promoção. Quando nós conhecemos Jesus, ou aqueles que convivem com Jesus, nós então começamos a ter nossa sede realinhada, a não mais ser saciada em coisas ou pessoas, e sim no Senhor. Talvez um exemplo mais claro disso seja lá de João, capítulo 4, quando Jesus está com a mulher samaritana, que não tinha boa reputação na sua cidade. É por isso que ela ia tirar a água do poço ao meio-dia, um sol a pino, para não se encontrar com ninguém, porque ela não era bem vista. Como nós sabemos lá do texto, ela tivera 5 maridos, e aquele atual também não era marido dela. Ela não tinha boa reputação nem na cidade dela. De repente, um homem chega perto dela e a trata como ninguém tratava, e expressa, e revela, e reflete valores e princípios que ela não conhecera em mais ninguém. Como pode, sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana? Nem as mulheres da minha cidade falam comigo. Eu fico imaginando que as próprias mulheres casadas já deviam ficar com o pé atrás com ela. Quebrou o coração dela. Dá-me de beber, disse ele. Ela então diz: como pode, sendo tu judeu, falas comigo que sou mulher samaritana? Aí ele responde: se você soubesse quem é que está falando com você, você é que pediria água. Como pode, Senhor, se esse poço é fundo e o Senhor não tem como retirar água? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que ela disse depois? Dá-me sempre de beber desta água. Porque uma alma sedenta, quando se depara com princípios, com valores, com justiça, o que mais nós ouvimos nos noticiários de mães que tiveram seus filhos abusados ou mortos, elas só pedem uma coisa: justiça. Aquela mulher maltratada, escorraçada pela sociedade, foi tratada com educação, com educação. E Jesus está dizendo aqui: vocês são o sal deste mundo. O profeta Abacuque, ao observar o mundo em que ele estava, o mundo corrompido e se corrompendo, o mundo podre e apodrecendo, ele achou que o melhor que ele podia fazer era apenas apresentar ao Senhor o problema, clamar ao Senhor ou reclamar com o Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Até quanto gritarei a violência e tu não me acudirás? Só que o profeta descobre que o Senhor já interveio nesse mundo,
Ele nos deu o seu povo, a igreja, o Israel do Senhor, que está ligada a Cristo, numa união mística, uma ligação vital, como um ramo na videira, como um membro no corpo. E Ele, que é a fonte da água da vida, nos deu essa propriedade de salgarmos. E lá no capítulo 3, o profeta então faz outra oração: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, faze-a conhecida no percurso das gerações, porque a tua obra, o teu povo é o sal, e que à medida que viver esse diferencial, vai ser um instrumento usado pelo Senhor para limitar a corrupção desse mundo. Você tem se decepcionado com o nosso mundo? Você tem visto maldade? De vez em quando você ouve lá uma criança sendo abusada e morta com esqueci a expressão, de crueldade, como é que fala? Requintes de crueldade. Te choca, te ofende, falta justiça nesse mundo. As decisões dos nossos juízes são absurdamente injustas. A ilegalidade do nosso país tomou o lugar da legalidade. A causa do justo é corrompida. O juiz que julga o ladrão passa a ser culpado, e o ladrão e o réu confesso passa a ser vítima. Então nós temos que rogar ao Senhor que avive a sua obra. Temos que rogar ao Senhor que envie os trabalhadores, e nós temos que nos conscientizar que nós somos esses trabalhadores, nós somos o sal da terra. Como eu parei de manhã, não entrei no Vós sois a luz do mundo, eu também vou parar aqui, vou deixar para a semana que vem. Mas o fato é que nós temos uma obrigação com o nosso mundo e o nosso entorno. Nós não precisamos ser 60% da população. Você não precisa colocar muito sal para você salgar aquela sopa. Diferente dos outros ingredientes, o sal nunca, pelo menos na minha pouca experiência, de fazer comida, né? Eu estava tentando achar uma expressão mais rebuscada, mas é isso que eu queria dizer. Mas a gente lê as receitas assim: é uma xícara de açúcar, é uma colher de fermento, a colher de sopa de fermento, são 500 gramas de farinha, 1 litro de leite. E o sal é o sal a gosto, porque não importa a quantidade de sal, importa a qualidade do sal, importa se o sal está preservando as suas propriedades. Então não importa se nós somos ou seremos uma multidão, importa se nós somos autênticos, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, autênticos. Essa autenticidade se dá pela diferença com os padrões deste mundo.